Fala pessoal, hoje vamos falar sobre movimento oculto, um setup que eu utilizo muito no day trade e também no swing trade. E eu utilizo muito esse setup porque eu enxergo a movimentação dos preços por trás do candle. E é isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de começarmos, curta, compartilha e se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Me chamo Marco Monteiro, analista certificado e bora pro conteúdo. Bom, vocês estão vendo uma tela em branco e nesta tela eu vou mostrar para vocês a primeira movimentação e depois a gente entender o que os preços fizeram por trás dos candles, né? A movimentação dos preços. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam o seguinte: vocês lembram das premissas da análise técnica. Uma é que o mercado se move em tendência e toda tendência é válida até que se reverta. E o sinal, né, dessa reversão que eu utilizo é um pivô de alta ou um pivô de baixa. E a segunda premissa que a gente vai utilizar é que o mercado ele se movimenta em ondas. Lembra das teorias de Elliott, que o mercado se movimenta em ondas? Então, a gente vai utilizar isso também. A gente precisa entender que o mercado ele é dinâmico, que ele se movimenta em ondas. E aí sim, a gente consegue ter uma visão melhor e um entendimento melhor do movimento oculto. Então, vamos lá que eu vou fazer aqui uma ilustração com vocês. A gente vai ter uma barra ampla e forte, né? Independente se é verde ou vermelha, né? E daí a gente vai seguir a movimentação pela continuação. Nós vamos ter uma barra de contração com uma sombra inferior. E aí vamos entender o que o preço fez por trás dessa movimentação. Fez um impulso, fez a correção e fechou aqui. Se o preço romper esse topo, violar esse topo, dá continuação à sua movimentação, certo? Então, a gente vai botar um gatilho 1 centavo acima da máxima, com stop abaixo desse candle. E aí, rompe essa movimentação. Eu vou trazer alguns exemplos na prática de movimento oculto. E aí vocês vão ver que tem outras formas do movimento oculto num gráfico intraday ou diário. A gente está olhando em lojas Renner uma abertura em movimentação de gap de alta, tentou fazer uma correção e na violação da máxima fez um movimento oculto. Agora vamos por partes, vamos entender esse movimento. O mercado fechou no dia 5 de abril em R$ 14,97. Ele abriu em gap, ele fez uma abertura em 15,16, chegou na sua mínima em R$ 15 e fechou em 15,10. Agora vamos trazer esse movimento para cá. Os preços saem de 14,97, chegam até a abertura, fazem a correção próximo da média de 21,9 e fecham mais ou menos aqui. Esta é a movimentação da abertura e do primeiro candle do dia. Então, caso os preços violem a sua máxima, poderia ser uma tomada de posição na ponta compradora com stop aqui embaixo. E daí, nos preços, ele vai fazer um zigue-zague ascendente com o cruzamento de média. Então, só tem que cuidar nesse exemplo que tem a média de 200 logo à frente e pode sim ser uma resistência nos preços. Mas a gente notou aqui que nesse exemplo não foi. Mas ficou bem interessante esta movimentação de movimento oculto. E aí ficou mais interessante ainda porque o 100% da movimentação foi na média de 200. Então ficou bem bonita essa movimentação. Outro exemplo que a gente tem é EQTL. Nós tivemos essa movimentação altista, rompimento de médias de móvel de 9, 21, 200, uma barra ampla, chegando próximo de um topo anterior, e uma barra de contração, um movimento oculto dessa movimentação, uma correção nos preços. E aí, o que a gente tem aí nesta movimentação? Se nós pegarmos esses dois candles, supondo que a gente vai analisar somente esses dois candles, nós vamos ter uma movimentação parecida com essa. O mercado vem numa movimentação altista, faz uma correção às médias, próximo das médias, e na superação da máxima, a continuação da sua movimentação, que vinha sendo mais altista, com as médias alinhadas, tem a média móvel de 9, 21 e 200.
dando mais força à sua movimentação, ficando bem interessante e atrativo. E notem que é no dia 29/3 e dia 28/3. E trazendo para um gráfico de 60 minutos, nós temos o movimento oculto num gráfico de tempo gráfico menor. Ó, a gente teve um impulso aqui, correção, e aqui a gente entra no dia 28 e 29. O primeiro dia, impulso, veio a correção, começou a correção. No dia 29, a gente tem a correção e a tentativa, né, e a demonstração de querer os preços querer continuar sua tendência e montar o pivô de alta. O que acontece no dia segundo? Abre acima dos preços e o preço começa a corrigir essa movimentação. Então, aqui ainda está indo os preços, mas precisamos analisar e ver se vai dar continuação a essa movimentação. Chegou muito próximo aí do alvo de 1 para 1, né, que é o 100% da projeção, mas está continuando e está dando demonstração de querer continuar essa movimentação mais altista. Agora vamos analisar LWSA3 num gráfico de 60 minutos. A gente vê impulso rompendo média móvel de 200, a gente vê a correção na média móvel de 200 e a aceleração. Notem, dia 10 de março. Agora vamos dar uma olhada num gráfico diário. Olha o que acontece no dia 10 de março. A gente tem a movimentação oculta. Num gráfico diário, a gente teve o primeiro impulso, uma correção, impulso, correção, cruzamento de médias móveis de curto prazo, a 9,21, e a aceleração nos preços, dando continuação à sua movimentação. Então, nós poderíamos ter visto aqui no gráfico diário que, na superação dessa máxima, poderia ser a tomada de posição com stop abaixo da mínima, sendo uma possível tomada de posição na ponta compradora. Aqui, se fosse aqui, teria quase dado 1 para 1 e voltado aí, e quem não ajustou stop pela média móvel de 9, ou por chegar muito próximo do alvo, trazer, né, para o 0 a 0 e não ter feito parcial, sair no 0 a 0. Mas quem antecipou essa movimentação na superação da máxima do candle, conseguiu fazer a sua parcial ou seu alvo de 1 para 1. Ficando bem interessante. Bom, a gente pode ver TOTS 3 num gráfico. Vamos lá. Bom, a gente pode ver TOTS 3 também num gráfico de 30 minutos, né, no dia 6 de abril, faz esse movimento oculto dentro deste candle aqui. Ele abre, faz a sua correção e vem fechar próximo da mínima. Se ele der continuação, ele vem romper. Só aqui fica ruim por causa da média de 200. Mas se nós olharmos num gráfico de 5 minutos, nós vamos entender esta movimentação nos preços. Impulso, correção nas médias e vem romper, né, essa mínima, dando continuação à sua movimentação baixista. Então fica bem interessante. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. O intuito é trazer uma forma diferente de ver o mercado e diferente de ver os preços, desmistificando essa questão dos candles e sim fazendo vocês pensar o movimento por trás dele e a continuação deste movimento. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e caso tenha ficado com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder vocês assim que possível. Forte abraço e até a próxima.